Fala galera, sejam bem-vindos ao História com Esclerose. Espero que vocês estejam bem. Eu fiquei um pouco sumido do canal, mas agora eu tô de volta. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e venha acompanhar comigo esse trecho da história brasileira, o governo de Floriano Peixoto, que ocorreu de 1891 até 1894. A conturbação política e a crise econômica herdada do governo Deodoro, que aprendemos no vídeo anterior da nossa saga sobre a República Velha, acabaram definindo grande parte das atitudes de Floriano Peixoto na presidência. No terreno da economia, Floriano se dedicou a encerrar a especulação comercial, passou a estimular a criação de indústrias, tabelando preços e contendo a escalada inflacionária. Foi bem sucedido nessa empreitada, e por isso obteve certo apoio popular nas principais cidades do Brasil. Houve também uma conduta altamente paternalista na sua atitude em relação aos setores pobres da população, com medidas de caráter inclusive demagógico, como a decretação da redução dos aluguéis ou do preço da carne no Rio de Janeiro. Mesmo assim, sua política econômica, apesar do discurso nacionalista que poderia significar rivalidades e, consequentemente, dificuldades de exportações, acabou tendo por efeito uma redução da escalada inflacionária. Até certo ponto, o governo de Peixoto ele conseguiu promover uma retomada da atividade produtiva. No entanto, o seu sucesso não foi tão grande nas tarefas referentes à organização do Estado. O próprio mandato de Floriano Peixoto era polêmico. A Constituição estabelecia que, havendo a vacância da presidência, o vice-presidente assumiria sob determinadas condições. Se já houvesse transcorrido a metade do mandato presidencial, o vice-presidente apenas completaria o mandato. Em caso contrário, deveriam ser convocadas eleições para concluir os 4 anos. Em uma interpretação estrita da Constituição, Floriano deveria convocar eleições em um período de 3 meses após sua posse. A conturbação política que se seguiu à queda de Deodoro e também o apoio da maior parte do exército a Floriano fez com que essa disposição constitucional virasse letra morta. A rigor, Floriano governou até quando quis, estendendo seu mandato até 1894, deixando aos seus partidários no Congresso, no qual detinha a maioria, a tarefa de criar justificativas legais para o seu ato. Outra característica de Floriano era sua postura contrária ao princípio federalista, alinhando-se com o setor do exército que defendia que só um poder forte e centralizado poderia reprimir qualquer tentativa de retorno à monarquia. Esse grupo ganhou a denominação de jacobinos, em uma menção à ação centralizadora de Robespierre durante a Revolução Francesa. Tais princípios, porém, não agradavam à burguesia do café, que não pretendia ser controlada por um poder central que lhe negasse qualquer autonomia local. Tais problemas geraram 2 crises consideráveis durante esse governo. A primeira tomou forma na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que aconteceu entre 1893 e 1895. O movimento brotou de conflitos eminentemente locais. Na verdade, os princípios federalistas da Constituição de 91 viabilizariam uma maior autonomia para as elites tradicionais da região, formadas por grandes proprietários de fazenda, de gado, que haviam controlado a província durante o Império e agora estavam reunidos no Partido Liberal, o PL. No nível regional, este agrupamento ele enfrentava o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, composto por uma elite emergente que se alimentava dos negócios do litoral e dos centros urbanos. Estes últimos acreditavam que a República deveria ser centralizada regionalmente, em um executivo estadual que coibisse a ação dos componentes do PL. Já em 1891, os Maragatos, integrantes do PL, que agora se titulava Partido Federalista, haviam conseguido depor Júlio de Castilhos, velho líder do PRR e presidente do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, com a queda de Deodoro, Floriano reconduziu Castilhos ao poder gaúcho com apoio de tropas federais. O fato desencadeou uma reação dos Maragatos, que deu início à Revolução. Embora defendessem um regime federal forte, reduzisse o poder dos governos estaduais, os Maragatos eles tiveram em Floriano uma forte oposição. O marechal-presidente via em Júlio de Castilhos um homem perfeitamente integrado ao seu projeto positivista de um regime de garantia de ordem. Consequentemente, as tropas federais estiveram todo o tempo lutando ao lado dos pica-paus, que eram os partidários do PRR, contra os revoltosos. O enfrentamento armado entre os pica-paus e os maragatos iniciou-se logo após a recondução de Júlio de Castilhos à presidência do Estado, com ampla vantagem dos pica-paus. Os federalistas, inicialmente derrotados, refugiaram-se no Uruguai e na Argentina, e mais tarde em Santa Catarina e no Paraná, de onde continuaram desfechando ataques ao Rio Grande do Sul. Os conflitos só terminaram em 1895, quando o novo presidente, Prudente de Moraes, conseguiu estabelecer um acordo na região. Durante o governo de Floriano Peixoto, porém, a oposição
oposição apontava a sua incapacidade para pôr fim ao conflito e chegou a exigir a sua deposição, relembrando que o seu mandato não era legítimo. Então, parte dessa oposição, composta por oficiais da Marinha, organizou a Revolta da Armada em setembro de 1893, liderados por Custódio José de Melo, que pretendia ser presidente. Os oficiais alegavam que o presidente legítimo havia relegado a Marinha a um inadmissível segundo plano durante o seu governo. Exigiam a deposição de Floriano e, para isso, cercaram a Baía de Guanabara com várias embarcações de guerra. Sob a repressão desencadeada pelo governo central, algumas embarcações fugiram para o sul e se associaram aos federalistas gaúchos que haviam conseguido fugir às forças florianistas e castilhistas. Apesar da aliança, os recursos não foram suficientes para enfrentar a frota organizada pelo Rio de Janeiro. De forma impiedosa, Floriano mandou executar os marinheiros aprisionados e assim controlou o movimento. Com essas medidas, terminava o mandato do Marechal de Ferro, cuja intolerância em relação aos inimigos justifica o apelido. No final do período de governo dos presidentes militares, a República estava consolidada, com os principais focos de oposição a ela contidos e neutralizados. Na medida em que se aproximava o fim dos movimentos contrários à nova ordem, cada vez mais se firmava o propósito da oligarquia paulista de tomar definitivamente o poder. Articulava-se a candidatura do principal líder dessa oligarquia à sucessão de Floriano, o Prudente de Moraes. E ele chamou como vice-presidente, em sua chapa, o político baiano, Manuel Vitorino, aliado histórico de Floriano. Prestava assim à oligarquia paulista seu tributo ao florianismo, porém assegurando a conquista efetiva do poder nas eleições marcadas para novembro de 1894, a primeira na qual o presidente foi eleito diretamente. Com a vitória e a ascensão de Prudente de Moraes ao poder, consolida-se o projeto da oligarquia paulista, fazer do novo regime um instrumento em defesa de seus interesses. Assim, a república que nasceu com Prudente assumiu uma feição plenamente oligárquica, marcada pelos vários mecanismos criados pela elite paulista para se sustentar no poder e assegurar seus interesses econômicos e políticos. Mas isso nós veremos no próximo vídeo. Desejo a vocês muita saúde, bons estudos e até logo!